Olá a todos. Vejamos agora esta questão sobre circuitos elétricos. No circuito abaixo, as duas resistências associadas em paralelo são lâmpadas incandescentes, enquanto a terceira resistência é um resistor simples. Determine a potência total dissipada pelas lâmpadas. Item B. Se uma das lâmpadas se queimar, qual será a potência dissipada pela lâmpada que permaneceu? Ok? Então vejamos inicialmente a compreensão do enunciado, né? No enunciado estão nos dizendo que essas duas resistências são lâmpadas incandescentes, enquanto que essa resistência aqui é um resistor simples. De modo geral, os três resistores, ao terem corrente passando por si, vão irradiar, vão sofrer o efeito Joule, terão potência dissipada associada a si. Só que no resistor simples não estamos considerando para o cômputo da questão. Não estamos contando com a resistência, com a potência dissipada nesse resistor. Ok? Então, vejamos o enunciado. Determine a potência total dissipada pelas lâmpadas. Então vejamos primeiro quanto vale a corrente que atravessa esse circuito. Nós podemos ver inicialmente que essas resistências, tendo o mesmo valor, elas vão garantir que a corrente que trafega no circuito principal se divida em duas metades na associação em paralelo. Essa é uma observação interessante de se fazer de início. Então, vejamos. Item A, nós podemos escrever que a resistência equivalente é igual à resistência da composição em paralelo, podemos usar a fórmula para duas resistências em paralelo, que é o produto sobre a soma, e essa resistência equivalente em paralelo está em série com a resistência de 2 ohms. Isso aqui vai dar meio mais 2, que resulta em 2,5 ohms. Ok? Então essa é a nossa resistência equivalente do circuito. A corrente do circuito, então, pode ser obtida a partir da lei de Ohm, usando a voltagem sobre a resistência equivalente, o que dá igual a 10 sobre 2,5, nos fornecendo então 4 amperes. Essa é a corrente que trafega no ramo principal do circuito. Então a corrente em cada lâmpada, ela vai ser 4 dividido por 2, uma vez que é uma associação em paralelo de resistências iguais. Então, isso dá 2 amperes em cada lâmpada. Ora, a potência dissipada por cada lâmpada vai ser dada por a resistência da lâmpada vezes a corrente que passa por ela ao quadrado. Isso fornece 4 watts. Dessa forma, a potência total vai ser 4 watts de uma lâmpada mais 4 watts da outra lâmpada, resultando em 8 watts. Então essa é a corrente, a potência dissipada por pelas duas lâmpadas nessa configuração que vemos aí no enunciado, tá certo? Vemos nesse circuito, nesse desenho. Vejamos agora como o circuito vai se comportar no momento em que uma das lâmpadas queimar, né? Portanto, vejamos aqui, podemos dizer que no item B, a resistência equivalente agora se comporá de basicamente uma resistência que se manteve, uma resistência que é uma lâmpada que se manteve, em série com o resistor simples de 2 ohms. Ok? Então o circuito
terá essencialmente essa forma aqui, duas resistências em série. Desse modo, nós podemos escrever que a resistência equivalente linha vai ser igual a 1 mais 2, que é igual a 3 ohms. Okay? Então isso aqui significa que a corrente linha vai ser igual a 10 sobre 3 ampere, que deve dar em torno de 3,33 ampere. Ok? Então essa é a nossa corrente nessa nova situação do circuito. Bem, vamos então agora observar qual deve ser a potência irradiada por essa lâmpada. A potência irradiada pela lâmpada que restou vai ser igual à resistência dela, que é 1, vezes a corrente, que é 10 terços, ao quadrado. A potência irradiada por efeito Joule nessa resistência que temos aqui, ok? Essa resistência vai irradiar uma potência dada por RI ao quadrado, e sua resistência vale 1 ohm, né? Isso aqui resulta em 100 dividido por 9, que é igual a 11,11 aproximadamente watts. Ok? Então, com isso, nós observamos que a potência irradiada total do sistema aumenta com a queima de uma das lâmpadas. Ok? Com isso a gente resolve o problema. Um abraço a todos.